O banho imperial tailandês e o banho de espuma japonês sempre foram as duas assinaturas de ouro no mundo personalizado. Os homens ficam sempre felizes em comparar os dois, e sempre, o banho imperial tailandês parece estar em vantagem. O máximo de prazer e o tratamento amigável tornam o banho imperial tailandês muito popular. Algumas pessoas até dizem abertamente que o banho imperial tailandês é um tratamento que todo homem deveria aproveitar pelo menos uma vez. Mas por tomar um banho imperial tailandês, Jian Shen quase perdeu a vida. Esta história começa depois que a cidade onde Jian Shen vive foi revelada. O colega de faculdade de Jian Shen, Wai Kiao, foi para a Tailândia para trabalhar como personal trainer após a formatura. As clientes que ele postou no WeChat Moments eram todas mulheres tailandesas jovens, gordinhas e sensuais. Jian Shen sentiu inveja e ciúmes ao ver as fotos de sua vida em Bangkok postadas no WeChat Moments todos os dias. Há alguns dias, a cidade onde Jian Shen morava foi finalmente revelada. Jian Shen contatou Wai Kiao imediatamente, querendo viajar para a Tailândia. Quando Wai Kiao soube que Jian Shen estava indo para a Tailândia, ele deu um tapinha no peito e disse a Jian Shen: "Venha, eu definitivamente providenciarei tudo para você." Logo, Jian Shen embarcou em um avião para Bangkok. Assim que Jian Shen saiu do aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok, ele viu Wai Kiao esperando na saída do aeroporto em seu carro. Depois de ver Jian Shen, Wai Kiao correu alegremente e deu um tapinha forte no ombro de Jian Shen. "Velho Jian, não nos vemos há 4 ou 5 anos. Você finalmente veio me ver." Jian Shen disse com um sorriso irônico: "Não há nada que possamos fazer, você sabe como era a situação antes." "Certo, já que você está vindo para Bangkok hoje, preciso lhe dar as boas-vindas." Wai Kiao puxou Jian Shen para dentro do carro sem dizer nada e dirigiu em direção ao mercado noturno de trem de Ratchada, em Bangkok. Depois de comer e beber, Wai Kiao limpou a boca e disse a Jian Shen: "Venha, vou te levar para tomar banho." Jian Shen ficou atordoado por um momento e disse: "Vamos voltar para o hotel." Antes que Jian Shen pudesse terminar suas palavras, ele foi interrompido por Wai Kiao com um sorriso. "Haha, Lao Jian, agora que você está na Tailândia, Jian Shen ainda deixará você tomar banho sozinho? Qual é o significado?" O coração de Jian Shen se comoveu, e ele já havia vagamente adivinhado que Wai Kiao o levaria a fazer em seguida. Wai Kiao não disse isso claramente, mas disse a Jian Shen: "Não pergunte, eu organizei tudo para você, apenas me siga." Então, Jian Shen seguiu Wai Kiao por muitas voltas e reviravoltas e chegou a um clube luxuosamente decorado. O que mais chamava a atenção era a enorme escultura de Poseidon, o deus do mar, na placa. Isso é, Poseidon, um dos principais banhos tailandeses. Enquanto Wai Kiao falava, ele conduziu Jian Shen em direção a Poseidon. "Eu me senti em casa." Jian Shen se sentiu um pouco nervoso, mas também animado. Não existe essa maneira de jogar na China. Depois que Jian Shen seguiu Wai Kiao até Poseidon, 2 garçons imediatamente se aproximaram deles e disseram entusiasmados: "Savadika, senhor, por favor, siga-me." O sotaque deles era um pouco estranho, e era óbvio que eles eram tailandeses. Sem fazer nada desnecessário, eles levaram Jian Shen e Wai Kiao diretamente para uma plataforma vermelha, onde uma dúzia de técnicos vestidos de forma bonita e sexy estavam sentados. Eles sorriram para eles de forma ambígua e piscaram para eles. Sendo observado por tantas beldades ao mesmo tempo, Jian Shen não pôde deixar de se sentir perdido e sua cabeça ficou um pouco tonta. Nesse momento, o garçom ao lado de Jian Shen segurava uma placa vermelha com letras diferentes, seguida por uma sequência de números diferentes. "Senhor, meu número é 3.500 e o dela é 4.200. Ao ouvir a apresentação do garçom, Jian Shen descobriu que cada técnico tinha uma letra em inglês no peito. A carta era diferente, e cada técnico tinha uma aparência e figura diferentes. Havia tantos técnicos sentados nas mesas vermelhas para Jian Shen escolher que ele ficou um pouco deslumbrado e não conseguiu ver todos. Wai Kiao parecia muito calmo. Depois de analisar todos atentamente, ele escolheu um técnico e disse a Jian Shen, sem pressa para escolher: "Não tenha pressa. Não importa qual você escolher, eu pago por você." Depois que Wai Kiao disse isso, Jian Shen se sentiu um pouco envergonhado. Depois que Wai Kiao abraçou a pessoa que escolheu e subiu as escadas, Jian Shen hesitou por um momento e escolheu um técnico sentado na extrema esquerda. O nível dela era o mais alto ali, mas ela também era mais bonita. Ela usava um vestido verde e tinha um rabo de cavalo. Ela era muito jovem e parecia muito inocente.
Ao ver Jian Shen apontando o dedo para ela, ela imediatamente sorriu docemente e caminhou rapidamente em direção a Jian Shen. Savadika tomou a iniciativa de abraçar Jian Shen e entrou no elevador. No elevador, ela disse a Jian Shen que seu nome era Mona e perguntou de onde ele era. Quando Jian Shen disse que era da China, ela falou com ele em um chinês desconhecido. Logo, ela levou Jian Shen para um quarto no andar de cima. Assim que você entrar no quarto, verá uma banheira enorme e, atrás dela, uma cama d'água. Assim que entrou, Mona começou a encher a banheira com água quente. Enquanto esperava a água encher, Mona massageou atenciosamente o corpo de Jian Shen. Depois que a água da banheira ficou pronta, ela deixou Jian Shen deitar-se na banheira. Depois, Jian Shen finalmente aproveitou o famoso banho real do imperador tailandês. Ele só precisava ficar deitado na banheira, e Mona usou seu corpo para dar banho em Jian Shen. O contato delicado e sedoso fez Jian Shen ficar sem fôlego. Depois do banho, Jian Shen já se sentia mal. Em seguida, Mona secou cuidadosamente o corpo de Jian Shen e massageou todo o seu corpo. Quando finalmente chegou à etapa mais crítica, Jian Shen não aguentou mais. Foi apenas o começo, e Jian Shen terminou. Mona olhou para Jian Shen em choque e perguntou com um sorriso surpreso: Ei! Olhando para o sorriso no rosto dela, Jian Shen sentiu-se extremamente envergonhado. Devido à barreira da língua, Jian Shen não sabia o que dizer. Ele apenas vestiu suas roupas em silêncio. Mas em seu coração, Jian Shen já estava ansioso para deixar aquele lugar embaraçoso o mais rápido possível. Depois que Mona acompanhou Jian Shen escada abaixo, ela se despediu de Jian Shen entusiasticamente, com um sorriso no rosto. Ao mesmo tempo, Mona disse a Jian Shen em chinês pobre: Querido, obrigada. Mas por causa do que aconteceu agora, Jian Shen realmente não tinha coragem de ficar na frente dele novamente, então ele só pôde se despedir às pressas. Como resultado, o garçom no saguão disse a Jian Shen que seu amigo ainda não havia descido e pediu que ele esperasse no banheiro do saguão. Sentado em uma cadeira no saguão do banheiro, Jian Shen sentiu como se estivesse sentado em cima de alfinetes e agulhas, como se tivesse um espinho nas costas. Mona retornou à mesa vermelha e sentou-se novamente. Jian Shen virou a cabeça, evitando deliberadamente olhar para ela, mas ela e outros técnicos caíam na gargalhada de vez em quando, o que deixava Jian Shen muito envergonhado. Depois de esperar por cerca de 1 hora, Gao Aikiao saiu do elevador abraçando um técnico. O técnico pressionou todo o seu corpo contra ele, como se não tivesse ossos, e ainda havia um rubor encantador em seu rosto. Depois de se despedir de Gao Aikiao, seus passos enquanto caminhava de volta para o palco vermelho estavam um pouco instáveis, e ele parecia bastante exausto. Ao ver essa cena, Jian Shen se sentiu particularmente desconfortável e ficou com um pouco de ciúmes da força impressionante de Gao Aikiao. Quando Gao Aikiao viu Jian Shen se aproximando, sorriu e disse: Haha, velho Jian, você está esperando há muito tempo, certo? Como Jian Shen pôde perder a face na frente de Gao Aikiao? Jian Shen imediatamente disse teimosamente: Não, eu também acabei de descer. Como resultado, Gao Aikiao expôs implacavelmente as mentiras de Jian Shen na hora. Ah, para de fingir. Acabei de ouvi-los dizer que ganhar dinheiro com você é muito fácil. É só uma questão de tomar um banho. Enquanto Gao Aikiao falava, ele apontou a boca na direção de Mona, mas foi exposto na frente dele por Gao Aikiao. Jian Shen sentiu-se extremamente envergonhado e irritado, mas não sabia como refutar. Nesse momento, Gao Aikiao deu um tapinha no ombro de Jian Shen e disse: Relaxe, não é sua culpa. Eles têm muita experiência. É normal que você não seja o oponente deles. No entanto, os homens ainda devem ser capazes de se sair bem. Você quer fazer uma grande diferença? Posso ajudar você a recuperar sua confiança como homem. Quando Jian Shen ouviu que Gao Aikiao tinha um jeito, ele imediatamente deixou de lado sua autoestima e perguntou ansiosamente: O que você tem em mente? Existe algum medicamento específico? Ou o famoso óleo mágico tailandês? Nenhum. Gao Aikiao balançou a cabeça e disse: Ela é uma Luampo muito poderosa na Tailândia, e todos a chamam de Luampo Shan. Para ser honesto, quando cheguei à Tailândia, eu não estava bem. Não havia muitos clientes, e depois de desperdiçar 2 ou 3 anos, fiquei tão pobre que não consegui nem pagar uma passagem de volta para casa. Gao Aikiao acendeu um cigarro e contou a Jian Shen sobre seu passado. Felizmente, mais tarde conheci Luampo Shan. Com a ajuda dela, não só meu corpo ficou cada vez mais forte, mas também liderei o grupo nesse aspecto. Minhas clientes são todas esposas ou amantes de ricos empresários de Bangkok.
Eles têm dinheiro e tempo, mas não podem ficar satisfeitos fisicamente. Depois de me experimentarem, eles não conseguiram mais viver sem mim e me recomendaram para suas amigas. O trabalho deste personal trainer está melhorando gradualmente. Depois de ouvir as palavras de Hao Aikiao e pensar sobre sua performance hoje, Jian Shen não teve dúvidas em seu coração e estava ainda mais ansioso por Luan Puchan. Que homem gostaria de ser ridicularizado por uma mulher? Jian Shen perguntou imediatamente. Então, quando vamos encontrar esse Long Po? Os honorários dela são caros? Ainda tenho algumas economias. Hao Aikiao sorriu e disse, não é caro, não é nada caro. Não fique ansioso. Já é tão tarde que não é bom incomodar Luan Puchan. Que tal isso? Você volta para o hotel e descansa bem a noite toda. Amanhã de manhã, levarei você para ver Luan Puchan para resolver seu problema. Jian Shen concordou imediatamente e estava ansioso pela ação de amanhã. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, Hao Aikiao levou Jian Shen para dirigir até Luan Puchan. Hao Aikiao disse que o templo onde Luan Puchan está localizado fica no distrito de Beng Song Tong, Bangkok, a 1h30 de carro do centro de Bangkok. Logo, a paisagem do lado de fora da janela mudou de prédios altos e modernos para bangalos baixos. Em meio aos campos, um magnífico templo budista surge abruptamente. Jian Shen seguiu Hao Aikiao até o templo budista. O templo era muito grande, mas havia apenas alguns monges. Entretanto, o incenso era muito forte, e parecia que havia muitos peregrinos que vinham aqui para adorar Buda. Hao Aikiao passou pelo magnífico templo e levou Jian Shen para um pavilhão confortável. Um velho monge, de cerca de 50 anos, estava sentado no pavilhão, meditando com os olhos fechados, murmurando para si mesmo. Hao Aikiao se aproximou e disse algumas palavras respeitosamente em tailandês. Long Po-zan abriu os olhos e olhou para Jian Shen. Jian Shen de repente sentiu um arrepio nas costas, como se fosse uma presa sendo atacada. Jian Shen rapidamente deu um sorriso lisonjeiro para Luan Puchan, juntou as mãos e fez uma reverência adequada. Luan Puchan assentiu e fez um gesto de convite para Jian Shen. Hao Aikiao disse alegremente a Jian Shen, está resolvido. Luan Puchan está disposto a ajudá-lo. Vá até o pagode e espere um pouco. Hao Aikiao levou Jian Shen a um alto pagode budista. Todo o pagode é branco como a neve, com inúmeras estátuas de Buda esculpidas nele. Havia muito incenso queimando sob a torre, e o ar estava cheio de fumaça. Jian Shen e Hao Aikiao esperaram pacientemente. Cerca de 20 minutos depois, Luan Po apareceu com um jovem monge. O jovem monge segurava uma bandeja com uma tigela de porcelana, enquanto Luan Po segurava um takrut preto na mão e caminhava na frente de Jian Shen. Então Luan Po mergulhou a mão na tigela de porcelana e borrifou a água em Jian Shen. Então, Luan Po tirou um papel de talismã limpo de seus braços e começou a desenhar no talismã com o takrut preto em sua mão, recitando escrituras enquanto desenhava. Então ele acendeu o talismã com o incenso sob o pagode e o colocou na tigela de porcelana. Por fim, ele colocou a tigela de porcelana na frente de Jian Shen. Jian Shen olhou para a tigela de porcelana. Além de água e poeira flutuante, havia também muito pó preto fino. Jian Shen não sabia o que era, ele apenas achava muito nojento. Jian Shen segurou a tigela de porcelana com uma expressão confusa no rosto. Hao Aikiao disse apressadamente a Jian Shen, velho Jian, beba rapidamente esta tigela de água com cinzas de talismã. Jian Shen não conseguiu evitar franzir a testa. O irmão Qiao realmente precisa beber isso? Claro. Hao Aikiao disse com algum pesar. Você sabe o quão raro é receber uma tigela de água com cinzas de Luan Puchan. Depressa, beba tudo, não desperdice. Desde que Hao Aikiao disse isso, Jian Shen só conseguiu cerrar os dentes, apertar o nariz, fechar os olhos e se preparar para beber a água da tigela de uma só vez. Depois de beber, não senti náuseas nem desconforto como imaginava. Era como beber uma tigela de água comum, e terminei a água fui rapidamente. Após o final, Hao Aikiao estendeu 5 dedos para Jian Shen, um total de 50.000 bahts tailandeses. Você tem dinheiro? Se não, eu pago por você primeiro. Depois de ouvir as palavras de Hao Aikiao, Jian Shen sentiu-se grato a Hao Aikiao novamente. No entanto, Jian Shen gastou 100.000 bahts tailandeses quando veio para a Tailândia, então ele ainda podia pagar 50.000 bahts tailandeses. Sentado no carro, a caminho de Bangkok, Jian Shen não pôde deixar de perguntar, irmão Qiao, quanto tempo levará para que isso faça efeito? Hao Aikiao riu e o efeito fez efeito imediatamente. Como?
Se você quiser conferir os resultados hoje à noite, claro. Diante dele, Jian Shen parou de fingir e disse diretamente: ouvir não é tão bom quanto ver para crer. Quero experimentar por mim mesmo. É tão profundo quanto você disse? Certo, então vou levá-lo para experimentar o Teto Maria de Taiyu hoje à noite. Gao Aikiao disse prontamente, mas Jian Shen rejeitou sua proposta. Não, vamos para Poseidon hoje à noite. Gao Aikiao ficou atordoado por um momento, e imediatamente entendeu os pensamentos de Jian Shen. Ah, eu entendo. Você quer voltar e vingar sua humilhação passada hoje, certo? Certo, sem problemas. Deixe-o saber o quão poderosa você é esta noite. Depois do jantar, eles voltaram para Poseidon. Naquele momento, Jian Shen não sentia mais o nervosismo da noite anterior. Em vez disso, ele estava cheio de expectativa para vingar sua humilhação anterior. Quando entrei no Poseidon, assim como ontem, havia uma dúzia de lindos técnicos sentados na mesa vermelha. Depois da experiência impressionante de ontem, Jian Shen não estava mais nervoso desta vez, mas caminhou diretamente para o palco vermelho. Jian Shen olhou ao redor e logo encontrou Mona de ontem entre as muitas garotas bonitas. Quando Mona viu Jian Shen, um toque de surpresa brilhou em seus olhos, mas logo seu rosto se encheu de sorrisos novamente. Ela sorriu e acenou cordialmente para Jian Shen. Era óbvio que ela realmente esperava que Jian Shen a escolhesse. Afinal, ele não conheceu muitas pessoas que pudessem ganhar dinheiro tão facilmente quanto Jian Shen. Jian Shen cerrou o punho e o escolheu novamente. Depois de ver a escolha de Jian Shen, ele mostrou uma expressão de surpresa. Afinal, a possibilidade de escolher um técnico para 2 dias consecutivos era muito pequena. Mona correu até lá, abraçou a mão de Jian Shen carinhosamente e disse: querido, você está aqui de novo, vamos lá. Segurando Mona ao seu lado, Jian Shen zombou em seu coração. Não pense em ganhar dinheiro com Jian Shen tão facilmente hoje. Logo Jian Shen e Mona entraram na sala novamente. Assim como da última vez, Mona cuidadosamente deu banho em Jian Shen, mas desta vez, talvez por causa de efeitos psicológicos, Jian Shen não se sentiu mal, apenas se sentiu confortável. Depois de entrar no clímax, Jian Shen sentiu completamente as mudanças em seu corpo. Jian Shen sentiu que podia controlar totalmente seu corpo. O rosto de Mona também demonstrava surpresa e alegria. Marido, você está muito diferente hoje. Jian Shen não disse nada, mas estava muito feliz em seu coração. Depois de meia hora, Mona mostrou sinais de fraqueza e, depois de 1 hora, Mona implorava por misericórdia. Ao ouvir o pedido de misericórdia de Mona, a autoestima de Jian Shen ficou muito satisfeita. Depois que tudo terminou, Mona desabou na cama, olhando para Jian Shen com olhos cheios de admiração. Quando desceram, descobriram que Gao Aikiao já estava esperando por Jian Shen no saguão. Quando Gao Aikiao viu Jian Shen, ele riu, deu um tapinha no ombro de Jian Shen e disse: certo, Lao Jian, você é mais poderoso do que eu hoje. Jian Shen também respondeu com um sorriso: obrigado, irmão Qiao, por me apresentar, disse ele. Sou grato pela sua gentileza. Se precisar de mim no futuro, é só me avisar, irmão Qiao. Irmãos não falam sobre essas coisas. Gao Aikiao acenou com a mão e disse. Durante os dias seguintes na Tailândia, Jian Shen e Gao Aikiao festejaram todas as noites e visitaram quase todas as cidades famosas de língua tailandesa em Bangkok. Num piscar de olhos, era hora de voltar para casa. Ao deixar Bangkok, Jian Shen sentiu-se um pouco relutante. Menos de 1 semana depois de voltar para casa, Jian Shen se sentiu desconfortável novamente. Durante a semana na Tailândia, Jian Shen parecia viciado em banhos. Ele se sentiria desconfortável se não tomasse banho por um dia. No entanto, não havia lugares para banhos tailandeses na China, então Jian Shen só conseguiu se conter. Gradualmente, Jian Shen começou a sentir que seu espírito estava muito deprimido. Ele frequentemente se sentia muito cansado e queria dormir todos os dias. Nos fins de semana, ele costumava dormir 15 ou 16 horas por dia. Além disso, a cor da pele de Jian Shen começou a escurecer visivelmente, e algumas manchas pretas apareceram em seu rosto. Jian Shen foi ao hospital para um check-up e o médico disse que era apenas depósito de melanina e que era um fenômeno normal. Deixe Jian Shen aplicar um pouco de protetor solar. Depois de ouvir as palavras do médico, Jian Shen não levou o assunto a sério. Ele só pensava no banho tailandês todos os dias e quando teria tempo de ir a Bangkok novamente. Cerca de 1 mês e meio depois, a empresa entrou em férias anuais, e Jian Shen teve um total de 9 dias de férias.
Depois das férias, Jian Shen não retornou à sua cidade natal por anos. Reservei um voo para Bangkok o mais rápido possível, depois fui para Kianjian City, Bangkok, e liguei para Gao Waikiao. Mas desta vez, a voz de Gao Waikiao não estava tão forte quanto antes, e estava até um pouco fraca. Jian Shen brincou que seus rins poderiam ter enfraquecido, mas permaneceu em silêncio. Naquela época, Jian Shen vagamente sentiu que algo estava errado. Depois que Jian Shen chegou em Bangkok, Gao Waikiao não foi buscá-lo no aeroporto. Ele apenas deu um endereço a Jian Shen e pediu que Jian Shen o encontrasse. Jian Shen pegou um táxi até o endereço e tocou a campainha. Logo a porta foi aberta, mas a cena lá dentro surpreendeu Jian Shen e até o fez se sentir um pouco assustador. Gao Waikiao, que originalmente tinha um físico muito forte, agora está magro. Suas órbitas oculares são fundas, sua pele é escura, seu corpo está coberto de manchas pretas assustadoras e ele parece muito deprimido. Apenas um minuto depois de abrir a porta para Jian Shen ouviu bocejar 2 vezes. Jian Shen ficou tão assustado que quase fugiu. Demorou um pouco para ele perceber que aquele era Gao Waikiao. Jian Shen perguntou apressadamente: Irmão Qiao, por que você ficou assim? Gao Waikiao bocejou novamente, voltou para o quarto, deitou-se e disse a Jian Shen, com a voz fraca: Não sei, é que estou me sentindo muito cansado ultimamente. Deixe-me dormir um pouco e depois te levo para se divertir quando acordar. Enquanto falava, Gao Waikiao estava prestes a adormecer. Olhando para Gao Waikiao à sua frente, como Jian Shen ainda tinha vontade de jogar. Gao Waikiao parece tão fraco agora que Jian Shen está preocupado que ele não vá acordar depois de adormecer. E o próprio Jian Shen também está um pouco assustado porque Jian Shen é parecido com Gao Waikiao agora em muitos aspectos. Jian Shen teme que, se isso continuar, mais cedo ou mais tarde ele se tornará como Gao Waikiao agora. Irmão Qiao, não durma mais, acorde. Jian Shen acordou Gao Waikiao rapidamente e disse a ele: O que há de errado com você? Você está possuído? Possuído? Não. Gao Waikiao bocejou e disse. Antes que pudesse terminar suas palavras, ele adormeceu novamente. Jian Shen não conhecia Bangkok e não sabia o que fazer diante dessa situação. A única solução que Jian Shen conseguiu pensar foi ir ao templo para adorar Buda. Nesse momento, Jian Shen se lembrou do poderoso Luan Pushan. Então ele rapidamente carregou Gao Waikiao para dentro do carro e dirigiu em direção ao condado de Bangatonton. Embora Jian Shen não soubesse o caminho, ele sabia a localização aproximada. Ele seguiu a navegação por todo o caminho e finalmente chegou ao templo onde estava Luan Pushan. Depois de sair do carro, Jian Shen procurou por Luan Pushan em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-lo. Finalmente, um velho monge que sabia escrever chinês disse a Jian Shen que Luan Pushan havia deixado o templo há um mês. Depois de saber da notícia, Jian Shen entrou em desespero. O velho monge viu o rosto de Jian Shen cheio de tristeza e perguntou curiosamente: O que aconteceu com você? O que você quer de Luan Pushan? Jian Shen, com a atitude de quem está tentando, levou o velho monge até o carro, apontou para Gao Waikiao e disse: Mestre, meu amigo parece estar possuído por espíritos malignos. Há alguma maneira de salvá-lo? O velho monge olhou fixamente para o rosto de Gao Waikiao por um tempo e então disse a Jian Shen, num tom muito sério, que ele provavelmente não estava possuído por espíritos malignos, mas que alguém havia lançado um feitiço sobre ele. O que é queda de cabeça? Jian Shen não tinha ideia do que era magia negra, mas o nome soava maligno. Jian Shen perguntou apressadamente: O que é magia negra? Você pode salvar meu amigo? O velho monge pareceu sério e disse a Jian Shen: O chamado Jiangtou significa que o feiticeiro usa várias ferramentas mágicas para controlar a pessoa que está sendo controlada, incluindo sua vida e morte. Na China, a magia negra é chamada de Xiagu e é muito popular na área de Miao. O tom do velho monge era muito solene, e parecia que ele também tinha muito medo desse tipo de magia negra. Vendo a condição do seu amigo, acho que ele provavelmente foi amaldiçoado por um dos 5 venenos, mas não sei qual é, e não sei como removê-lo. O que devo fazer então? Ao ouvir isso, Jian Shen ficou tão assustado que suas pernas ficaram moles. Felizmente, o velho monge disse: Mas eu conheço um feiticeiro de túnica branca. Você pode tentar a sorte com ele. Se ele estiver disposto a ajudar, a vida do seu amigo poderá ser salva. Depois de receber o endereço do feiticeiro de túnica branca do velho monge, Jian Shen agradeceu profusamente ao velho monge e doou 50.000 bahts tailandeses em dinheiro para incenso antes de começar a navegar até o local do feiticeiro de túnica branca.
O feiticeiro de túnica branca mora na província de Baquilan, não muito longe do condado de Bangatonton, a cerca de 1 hora de carro. Mais de 1 hora depois, Jian Shen finalmente viu o templo budista que o velho monge havia mencionado na praia. Este templo budista está localizado à beira-mar. Não é muito grande, mas é tão magnífico quanto outros templos. Depois que Jian Shen entrou com o carro, ele correu para o templo segurando a Gao Aikiao, que ainda estava inconsciente. No passado, Jian Shen definitivamente não seria capaz de levantar a Gao Aikiao, que pesava 180 quilos. Mas agora a Gao Aikiao é apenas uma pilha de ossos, provavelmente com menos de 80 quilos, e Jian Shen ainda consegue andar rapidamente enquanto segura. Mestre, salve meu amigo. Quando Jian Shen entrou correndo no templo, havia apenas um mestre e 2 jovens monges no templo. Quando o mestre viu a aparência de Gao Aikiao, uma expressão de raiva imediatamente apareceu em seu rosto. Song Ganzan, o mestre pronunciou um nome com os dentes cerrados. Então o mestre tomou a iniciativa de caminhar até Jian Shen, observou Jian Shen por um tempo e disse: "Você também foi enfeitiçado. Como Song Ganzan o enfeitiçou?" Jian Shen não teve tempo de ficar surpreso ao ver que o mestre falava chinês fluentemente. Ele rapidamente contou ao mestre tudo o que aconteceu depois que Jian Shen chegou a Bangkok. Ao ouvir isso, o mestre bateu palmas e disse: "Você é muito ganancioso. O que Song Ganzan lhe deu para beber não era água com cinzas do talismã, mas a maldição da aranha, entre as 5 maldições venenosas." Depois de ouvir a descrição do mestre, Jian Shen finalmente entendeu que a chamada maldição da aranha consiste em moer aranhas mortas até virar pó, combiná-lo com ovos de aranha e outros itens e feitiços, e então, misturá-la à comida. O momento do início após a maldição é incerto, dependendo do feitiço recitado por Song Ganzan. Algumas ocorrerão imediatamente, e outras ocorrerão 2 ou 3 anos depois. Quando Song Ganzan lançou o feitiço, eles não conseguiram controlar seus corpos e quiseram desabafar, e o sangue e a essência que eles expeliram foram absorvidos pelas aranhas em seus corpos. Depois que seu sangue e essência eram sugados até secarem, as aranhas perfuravam seus 7 orifícios até que seus estômagos estourassem e seus intestinos se derramassem, fazendo-as morrer de dor. E Luan Pu Shan, na verdade, não era um Luan Pu, mas um feiticeiro vestido de preto. Quando as aranhas em seus corpos sugavam seu sangue, elas retornavam a ele por iniciativa própria. Ele poderia retardar o envelhecimento e prolongar sua vida sugando o sangue das aranhas. Depois de ouvir isso, Jian Shen ficou tão assustado que suas pernas ficaram fracas e ele rapidamente implorou ao mestre para salvá-lo. O mestre disse prontamente: "Na verdade, sou de Mialgia e vim à Tailândia para capturar esse feiticeiro vestido de preto que está prejudicando as pessoas. Acontece que essa magia negra é bruxaria da nossa área Miao. Essas pessoas do Sudeste Asiático aprenderam isso e estão fazendo coisas ruins, especialmente aquelas que são prejudiciais à harmonia da natureza. Ela arruinou o destino de todos nós, mestres de bruxaria e praticantes de magia negra. Mesmo que você não me diga, eu vou te ajudar. Então faça o que eu digo." Depois que Jian Shen expressou sua profunda gratidão, ele carregou a Gao Aikiao e seguiu o mestre até o pagode. Quando chegaram em frente ao pagode, o mestre pediu a Jian Shen e a Gao Aikiao que tirassem suas roupas e se deitassem em uma grande banheira. Jian Shen não se atreveu a protestar e rapidamente fez o que lhe foi dito. Então, o mestre disse a Jian Shen: "O que acontecerá depois que eu fizer isso pode fazer com que você se sinta desconfortável ou até mesmo tenha um colapso mental. Basta tomar alguns comprimidos para dormir e dormir bem. Você ficará bem depois de uma boa noite de sono." Jian Shen hesitou por um momento, mas finalmente seguiu as instruções do mestre e tomou um comprimido para dormir. Logo, Jian Shen sentiu a cabeça ficar tonta e adormeceu. Quando Jian Shen acordou, a primeira coisa que viu assustou Jian Shen tanto que ele saiu da banheira. Eu vi que na grande banheira onde Jian Shen estava deitado originalmente, havia uma bacia cheia de aranhas pretas densamente aglomeradas flutuando, e na banheira onde a Gao Aikiao estava, também havia uma bacia cheia de aranhas pretas flutuando. A única diferença é que as aranhas na bacia de Gao Aikiao são um círculo inteiro maior do que aquelas em Jian Shen. Parece que eles sugaram o sangue de Gao Aikiao. Você está bem agora. As aranhas saíram de seus corpos. Agora é uma questão entre ele e eu. Agora que você descansou bem, saia daqui rapidamente." Jian Shen então percebeu que havia uma figura cansada sentada em frente à estátua de Buda. Foi o mestre quem os ajudou a quebrar a maldição. Nesse momento, o mestre parecia cansado, com gotas de suor no rosto, mas estava de muito bom humor, sorrindo enquanto olhava para uma aranha viva em sua mão.
Jian Shen sabia que devia ser a aranha que saiu do corpo de Wai Qiao. Jian Shen curvou-se rapidamente diante do mestre para expressar sua gratidão e manifestou sua disposição de doar 100.000 bahts tailandeses em dinheiro para incenso. Mas o mestre apenas acenou com a mão e disse: não precisa. Não estou ajudando você por dinheiro. Você se tornou alvo de Song Kanshan, então é melhor deixar a Tailândia o mais rápido possível. Jian Shen disse rapidamente: sim, mestre, quando meu amigo acordar, deixaremos a Tailândia imediatamente. Depois, Jian Shen tirou Wai Qiao da banheira e o deixou ficar no quarto do monge no templo. Somente na tarde do dia seguinte Wai Qiao acordou lentamente. Depois que Jian Shen contou a Wai Qiao o que aconteceu nos últimos 2 dias, o rosto de Wai Qiao mudou repetidamente, e finalmente ele soltou um longo suspiro. Irmão, fui eu quem te machucou desta vez. Eu não esperava que Luan Poshan fosse realmente um feiticeiro. Jian Shen acenou com a mão e disse: não vamos falar sobre isso agora, estou realmente com medo. Amanhã voltarei para a China para comemorar o Ano Novo. E você? Você quer voltar comigo? Wai Qiao hesitou por um momento e finalmente assentiu e disse: certo, de qualquer forma, perdi todos os meus clientes na Tailândia, então posso recomeçar depois de retornar à China. No dia seguinte, eles embarcaram juntos num avião de volta para casa. Mais tarde, Jian Shen não tinha ideia se o feiticeiro de túnica branca havia capturado Song Ganza. Agora Jian Shen teve sorte de poder manter sua vida. No entanto, toda vez que via notícias sobre o banho imperial tailandês na internet, Jian Shen começava a suar frio. Bom, esse é o fim da história de hoje. Obrigado por ouvir. Se você tiver algo a nos dizer, deixe um comentário abaixo do vídeo.